Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos mais este dia chegando em tua casa com o nosso culto online. É uma alegria poder sempre às quartas-feiras estar revendo os irmãos através desta mídia. É muito bom sabermos, irmãos, que mesmo não estando no templo, mas a igreja do Senhor continua nos lares e a palavra do Senhor continua sendo proclamada para todas as gentes. Graças a Deus por isso. Eu quero vos convidar para orarmos ao Senhor e dar início a esta reunião. Deus bendito e santo, mais uma vez nos encontramos na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por esta oportunidade, pelo culto que estaremos rendendo a ti nesta noite. Abençoa, meu Senhor, a cada um dos teus filhos que conosco cooperam nesta noite, participa desta reunião. Abençoa cada vida, visita cada lar. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. Atende, Senhor, a cada um segundo as suas infinitas misericórdias. Onde houver necessidade, tu és o Deus que pode suprir todas as coisas. Onde houver enfermidade, tu és o Deus que pode curar, Senhor. Para ti nada é impossível. Visita cada família agora, Senhor. É o pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 396. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par, grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito, dando-nos o Filho, seu bendito, valvulai o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, aleluia, enche os céus, grande
salvou o amor de Deus. Grande amor de Deus, enche a terra, enche os céus, grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus, grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus, grande amor, amor, todo mundo e atinge a mim. Meus irmãos, eu quero vos convidar para uma leitura que estaremos fazendo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41. Isaías 41. Leremos, irmãos, alguns versículos a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o Santo de Israel. Glória a Deus.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro. Ele carrega no colo, no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Oh, aleluia! Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, aleluia! Aramanamahas, aleluia! Cante, cante, cante comigo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele Eu quero nessa oportunidade saudar a igreja, a todos que estão nos seus lares, nessa oportunidade, nesta noite, reunidos, embora distante, dado a razão do momento em que nós estamos vivendo, mas estamos juntos, no mesmo espírito, no mesmo propósito, no mesmo ideal. E é para mim um prazer poder estar entrando na sua casa nesta noite com a palavra de Deus
e espero que a graça e a bondade de Deus alcance a todos. Agradeço primeiramente a Deus, o nosso grande Senhor, que nos dá essa oportunidade de poder estar adentrando a seu lar com a palavra de Deus nesta noite. Também quero agradecer ao nosso nobre companheiro, pastor Elias Camilo, nosso pastor, pela confiança que nos deposita de poder estar ministrando a palavra de Deus nessa oportunidade tão aprazível. Para mim é muito gratificante poder estar tendo essa oportunidade. Deus, na sua bondade, tem cuidado disso e o cuidado dele estende sobre todos nós. Eu quero nesse instante, antes de ler uma palavra de Deus, convidar aqueles que puderem aí no seu lar, orar comigo. Bendito Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor por esse momento, por essa oportunidade, e peço que o Senhor abra o teu santo céu e traz sobre nós a abertura da tua palavra, e que ela possa chegar ao coração de todos aqueles que estão ouvindo e produzir um resultado de bênção, de direção, de paz e de graça. Bendito Deus, eu peço em nome de Jesus. Sou agradecido. Amém. Meus amados irmãos, aqueles que puderem acompanhar a leitura, nós estaremos fazendo uma leitura bíblica agora no capítulo 16 de Atos, dos versos 25 a seguir, texto em que nós vamos estar tomando a nossa meditação nesta noite. Verso 25 disse: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces abriram todas as portas do cárcere. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Um texto certamente bem conhecido da maioria dos que estão nos ouvindo, e eu quero nessa oportunidade dissecar sobre alguns assuntos que está nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção e que eu gostaria de transmitir aos irmãos e a todos aqueles que estão nos ouvindo é sobre a vida de Paulo e Silas, a disponibilidade com que eles se dispunham a servir o Senhor. E quando o homem se dispõe a servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, Deus tem sempre um direcionamento, um plano e uma ordem para aqueles que se colocam à disposição de Deus. Eu fico um tanto admirado com a atitude de Paulo e Silas. Quando Deus chama para a sua obra, eles têm um pensamento
de ir para uma outra direção, Deus impede de que eles vão para a direção que pensava, que no caso era ir para a Betínia, mas o Espírito Santo impediu de que fosse ali. Nem sempre aquilo que nós pensamos ou desejamos fazer seja aquilo que Deus quer, mesmo que aparentemente parece estar correto, mas quem sabe o que está correto para as nossas vidas e para o nosso trabalho é o dono da vida, é o próprio Deus que cuida dessas coisas. Aí então Paulo tem uma visão de um varão da Macedônia, em traje da Macedônia, e que disse a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos, atravessa para cá e ajuda-nos. E eles, Paulo e Silas, então se dirige para a Macedônia e chega a Filipo, onde começa ali um grande trabalho. Num dos dias, no dia de sábado, eles vão procurar lugar para a oração, porque a obra de Deus, ela é feita de muitas formas, mas uma delas é a oração. Aquele que trabalha, aquele que se empenha a realizar a obra de Deus, é preciso estar comprometido com a prática da oração. Porque na oração ele busca a presença de Deus, ele busca força, ele busca autoridade, ele busca direcionamento, e o Espírito de Deus vai dirigindo. Paulo e Silas então saem à procura de um lugar para orar. Eles chegam à beira do rio, e ali tinham umas mulheres que certamente estavam ali, quem sabe, até lavando roupas, e tinha uma mulher chamada Lídia, e ela, ouvindo Paulo e Silas, que ali estava pregando a palavra de Deus, ela pôs atenção. A palavra diz que Deus abriu o coração daquela mulher para que desse lugar à palavra de Deus. Ela ouviu a palavra e ela decidiu e se converteu ao Senhor a ponto de ser batizada. Mas o trabalho não para por aí. E ali abre um trabalho na casa daquela mulher, na casa de Lídia. Mas Paulo e Silas seguem pela cidade de Filipe, evangelizando, falando das grandezas de Deus, pregando o evangelho. Tão logo aparece uma mulher que ela tem um espírito de adivinhação. E aquela mulher, segundo o texto bíblico, ela dava muito lucros aos seus senhores. Ela tinha senhores e que a explorava, e na sua adivinhação ela era algo de lucro, de ganho de dinheiro. E aquela mulher, seguindo Paulo e Silas alguns dias, ela dizia palavras que era até verdadeira o que ela falava, mas o espírito que inspirava a dizer aquilo não era o espírito da verdade, era o espírito da mentira. E isso aconteceu por alguns dias. E diz a palavra que Paulo sentiu incomodado com aquelas palavras que ela dizia, e ela dizia o seguinte: estes homens que nos anunciam o caminho de Deus, ou a palavra de Deus, o reino de Deus, são servos do Deus Altíssimo. O que estava falando era verdade, só que era uma inspiração maligna. E Paulo, que tinha o Espírito de Deus na vida, ele entendeu, sentiu logo que aquilo não provinha de Deus, era uma outra fonte. Então ele repreende, em nome do Senhor Jesus, repreende aquele espírito de adivinhação. E a mulher passou a não adivinhar mais nada. Então, quebrou o lucro daqueles senhores, veio prejuízos financeiros, eles não gostaram. Em razão disso, se levantou contra Paulo e Silas, a ponto de levar diante das autoridades, dos magistrados, e eles serem açoitados. Rasgaram as suas vestes, o açoitaram com vara e prenderam no cárcere e os seus pés no tronco. Eles então estão presos. Mas aqui no verso 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus.
Como pode um homem ou homens, depois de ter recebido açoites de vara, com as suas costas marcadas dos vergões de varas, de ter apanhado, doendo, e agora eles estão lá orando e cantando o hino de louvor a Deus, e orando, falando com Deus. Na oração, certamente agradecia a Deus por ser digno de sofrer pelo Evangelho. Era uma boa causa. Aquele sofrimento, de uma certa forma, parecia que não era justo. Como está fazendo uma obra de Deus e de repente é tratado dessa forma, sendo que está semeando a palavra. Só que Deus tem os seus planos. A palavra de Deus nos diz que aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando. Quando há gemido e há choro, é sinal que existe dor, que existe alguma coisa que incomoda. Mas o resultado dessa semeadura é um bom resultado. Quando Deus chama Paulo e Silas para aquela região, para Filipe, parece que tudo ia dar certo, que nada ia dar de errado. E agora, no momento, parece que está dando tudo o avesso, está dando o contrário. Meus queridos irmãos, nem sempre, quando alguma coisa dá errado, parece que para nós está contrário. Nem sempre a gente está sendo punido, mas isso é uma semeadura, é um adubo para que a semente possa nascer com vigor e o resultado pode ser muito grande. Mas Paulo está na prisão, com os pés presos em tronco, ele e o seu companheiro, em vez de estar ali reclamando, você viu aí, Silas? A gente está na obra de Deus e agora a gente é tratado dessa forma, não fizemos nenhum mal. Poderia estar ali lamentando, mas não, ele estava cantando o hino de louvor a Deus, adorando a Deus e também orando ao Senhor. E quando essa atitude é real, diante do sofrimento, porque o sofrimento, ele não é para esmagar. O sofrimento ali doía, mas eles não estavam derrotados por isso. Eles estavam ali como gigantes na fé, lutando por uma boa causa. E Deus enviou a bênção sobre eles. Qual era a bênção? À meia-noite, ou perto da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, um grande milagre acontece, porque Deus, Ele não está alheio ao sofrimento de ninguém, daqueles que adoram, daqueles que o servem. Deus não está alheio às suas dificuldades, Ele está atento. Se você está a serviço de Deus, está dedicado a Deus, o seu sofrimento pode ser adubo para uma semeadura próspera de uma grande colheita amanhã. Eles estão na prisão, não está reclamando, não está lamentando, mas está cantando. Quem sabe, se fosse eu, irmão Manuel, quem sabe a gente estivesse lá reclamando, lamentando alguma coisa, mas não estava, ele estava orando e cantando. Então moveu o céu. Deus olhou e entrou em cena. Ele entra em cena e abre as portas do cárcere. Vem um terremoto, e a Bíblia nos diz um grande terremoto. Um terremoto de grande intensidade, que sacudiu o cárcere. E as portas do cárcere, todas foram abertas. E os presos que estavam lá, e que estavam com guilhões, ou com grilhões nos pés e nas mãos, caíram aquelas cadeias, também se abriram. Como caíram dos pés de Paulo e Silas, aqueles grilhões se soltaram pela autoridade do poder de Deus. Quando abriu as portas, abriu também a prisão, abriu aqueles grilhões que os prendia, e agora todos estão como que em liberdade, que pode sair. Só que o carcereiro, que estava cuidando ali da prisão, responsável por aqueles presos, pela segurança ali, quando viu as portas abertas, ele se sentiu ameaçado
e diz: pronto, agora eu vou morrer, porque esses presos já devem ter fugido a maioria e vão fugir, e que conta eu vou dar dos presos diante dessa situação. Então ele pegou a própria espada e iam se matar, ia suicidar. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo e de uma revelação de Deus, ele está olhando para o carcereiro e percebeu aquele acontecimento e diz: não faça tal coisa, não se mate, porque ninguém fugiu, todos estamos aqui. E aquele homem trêmulo pediu que acendesse as luzes ali do cárcere, e acendeu, e ele entrou ali e disse: que eu devo fazer para ser salvo? A porta se abre para a salvação. Paulo então disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. A salvação para o carcereiro, mas estendida também para a sua família, como resultado de algo de sofrimento, às vezes de dores, às vezes de angústia, com um fim de vida, de salvação, de libertação, de transformação. Mas o ponto é que o carcereiro creu na mensagem que Paulo e Silas pregavam. Eles não perderam tempo para anunciar o reino de Deus. E ali eles foram tratados pelo carcereiro, depois levados para a sua casa, colocada alimentação diante deles, e a alegria que tomou conta daquela família, porque a salvação de Deus entrou naquela casa. Quando o carcereiro creu, ele está perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele é compungido pela mensagem, pelo acontecimento que estava presenciando, de saber que ninguém fugiu e que ele estava livre da morte. Agora ele busca coisa melhor, que é a salvação. E Paulo e Silas não perdem tempo. E eu creio que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, e aqui a Bíblia diz que os outros presos os ouviam, certamente o carcereiro também estava ouvindo a canção que eles cantavam, e a oração, o gesto de oração, de agradecimento que ele está fazendo. E quando ele se acha em aperto, então ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Estou aqui em perigo, o que eu faço? Mas a mensagem é: crer no Senhor Jesus. A crença em Jesus é abertura de porta. A crença em Jesus é a solução de problemas. A crença em Jesus traz alegria para a família. A crença em Jesus abre porta da felicidade familiar e alcança o homem no seu todo, no corpo, na alma e no espírito. Ou então começando de dentro para fora, lá do espírito, a alma e o corpo. Alcança o homem no seu todo, porque a salvação de Jesus, ela é uma salvação poderosa. Embora Paulo e Silas, numa circunstância de sofrimento, mas tem uma colheita compensadora, depois de ganhar essa família para Jesus. Não foi uma pessoa, certamente essa família alcançou muitas outras famílias, porque um ganha o outro, um vai ganhando o outro, e a obra vai crescendo, vai prosperando, porque o reino de Deus, ele vai crescendo, crescendo cada vez mais. Um ganha o outro através da pregação do Evangelho e da libertação que encontra em Jesus. E Paulo e Silas volta, está solto, mas tem um episódio interessante aqui, que me chama a atenção, que quando os magistrados ficaram sabendo do ocorrido, enviou lá uns quadrilheiros para dizer ao carcereiro que soltasse aqueles homens. Solta eles, deixa eles embora. E quando aqueles homens chegam e falam para o carcereiro o que estava ocorrendo, o carcereiro então dá ordem de liberdade para eles. Só que
Paulo diz, olha aqui, nos prenderam publicamente, nós apanhamos publicamente e fomos aprisionados aqui na presença de muita gente. E agora querem nos mandar embora ocultamente. Mas Paulo deixou vazar uma coisa, que eles eram cidadão romano. E quando eles ouviram que era cidadão romano, tiveram medo, porque aí complicava. Então os magistrados, sabendo disso, eles mesmos foram lá. Paulo disse, venham eles e nos soltes. Talvez se fosse eu, já estou na rua, a porta já abriu, já está tudo certo, já pegasse a mala, se é que tinha mala, e ia embora. Mas o homem de Deus, ele quer andar de forma certa, porque se ele vai embora, ele fica como que fugitivo. Depois, cadê os homens? Fugiram, sai como fugitivo. Mas não, ele sai com justiça. Ele quer saber que a justiça seja feita. Nos prendeu publicamente, nos solte também publicamente. Isso é uma grande virtude de homens que servem a Deus e que está empenhado no compromisso da obra de Deus. Que Deus faça isso em cada um de nós, que nós possamos ser sempre corajosos, não ter medo de fazer a obra de Deus, trabalhar com dedicação e crer no Senhor Jesus como creu o carcereiro. Crer de tal forma que a família é alcançada e que alcança o vizinho. Crer no Senhor Jesus é abertura de bênção. Aquele que crê, a palavra diz que o que crê não se apressa, não precisa ter pressa, porque Deus no tempo dele vai fazer a obra, vai entrar com uma bênção, com um socorro. E nesta noite, você que está me ouvindo, abra o teu coração, dá espaço para Jesus entrar na sua vida, porque a bênção maior que um homem precisa ter e que deve ter é a salvação. A vida física que cada um de nós temos como presente de Deus, depois disso, a salvação, porque as coisas dessa vida aqui são coisas passageiras, mas o ser humano, ele vai. A palavra de Deus disse que o pó volta ao pó como era, mas o espírito volta a Deus. E esse espírito deve voltar a Deus para estar com Deus, não para ser dizimado, não para ser lançado no lago de fogo, mas para estar gozando a eternidade com Deus. Para isso é preciso crer em Jesus segundo as Escrituras. Muita gente diz que crê em Jesus, mas a verdadeira crença em Jesus é segundo as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, uma fé saudável, sadia, uma fé genuína no Cristo ressuscitado, no Cristo vivo, no Cristo presente, no Cristo poderoso, no Cristo que perdoa pecado, no Cristo que transforma a vida, no Cristo que liberta, no Cristo que conduz, que abençoa e que leva para o céu. Esse Cristo é o Salvador Jesus, e que nós devemos abraçá-lo de todo o nosso coração. Portanto, meu irmão, você que está me ouvindo nessa noite, abra a porta para Jesus. Lá o carcereiro abriu a porta do seu coração. E porque abriu a porta do seu coração, Jesus entrou. Porque Jesus, ele não entra numa casa com porta fechada. Quando alguém tem que entrar numa casa, antes de qualquer coisa, precisa abrir a porta. A não ser o caso do ladrão, porque o ladrão, ele chega, ele arromba a porta. Arromba porque é ladrão. Mas o homem de bem não arromba a porta, ele bate na porta, e se abrir a porta, ele entra. E Jesus, que é educado, que é maravilhoso,
Ele bate na porta e diz: filho meu, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei contigo. Eu vou jantar com você, vou almoçar com você, vou tomar um café com você. Jesus, Ele quer participar na nossa mesa, Ele quer participar no nosso jantar, Ele quer participar no nosso almoço. Mas para isso, nós precisamos abrir a porta para Ele e deixar a entrada franca. Porque o inimigo das nossas almas, ele chega chutando a porta. Ele arromba a porta. Ele faz isso porque ele é inimigo. Mas Jesus não. Jesus disse, ele bate ali suavemente, dizendo: filho meu, abre. Se abrir, eu entro. E nessa noite, Jesus está desejoso de entrar na sua vida. Eu quero nessa oportunidade, antes de encerrar as palavras aqui que Deus tem colocado na minha boca, perguntar para você que está aí na sua casa, que ouviu a palavra e que abriu o seu coração e sabe que Jesus é Salvador e que você precisa de um Salvador. Eu gostaria de fazer um convite para você, para abrir o seu coração, como abriu o carcereiro, como abriu Lídia, e como abriu tantos outros, e como eu abri também o coração para Deus, e convidei-o a entrar. A porta está aberta, Jesus, entra na minha vida. Faça isso nesta noite. Eu quero te convidar, aí aonde você está, levante uma das suas mãos, dizendo para você e para Jesus: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Porque nessa vida aqui nós precisamos de Jesus. Mas a nossa cidade está no céu. E para entrar lá, precisa de Jesus. Por isso que Paulo era missionário. Por isso que Paulo era evangelista. Por isso que os missionários pregam. Por isso que os evangelistas evangelizam. Por isso que pregamos o evangelho. Porque o evangelho é boas novas de salvação, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste momento, levante a sua mão comigo e diga para Jesus: Senhor, eu te quero como meu Salvador. Eu quero nesse instante fazer uma oração com você, na sua decisão. Se você puder, põe a mão no seu peito assim e ora comigo. Senhor Jesus, neste momento eu apresento os ouvintes, aqueles que decidiram por Ti, recebendo como Salvador. Abençoa, Senhor, a cada um, salva, entra com a poderosa salvação e dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Elias. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho com que nos recebeu na sua casa, e também pela confiança do pastor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos agradecidos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Deus por essa mensagem que acabamos de ouvir. Com certeza, Deus tem falado ao teu coração. Eu quero, neste momento, irmãos, antes de orar ao Senhor e agradecer por esta reunião, também agradecer a Deus pela sua vida. Nós temos, irmãos, com esse culto na quarta-feira, em razão do momento em que nós estamos vivendo, nós temos procurado, todas as quartas-feiras, trazer sempre uma palavra de ânimo. Os irmãos podem perceber que nós mudamos
a configuração deste culto, estamos gravando este culto na igreja, preparando com muito carinho, para que você, na quarta-feira, sente com a sua família e possa realmente participar de um culto em que você sempre terá uma palavra de Deus ao seu coração. Sempre um pastor nosso está orando e se preparando para este culto. Então, muitas vezes você não pode estar na igreja. Muitos dos irmãos, nem na sexta-feira, quando o nosso culto é presencial, e no domingo, muitos eu sei que ainda não podem estar conosco. Mas nós estamos chegando na tua casa para justamente suprir e preencher essa lacuna. Então, meu irmão, continue sempre acompanhando-nos às quartas-feiras, neste culto online, e às sextas-feiras, no culto presencial e no culto no domingo também, serão cultos que estarão sendo transmitidos. Mas esse culto de quarta-feira é um culto que nós falamos exclusivamente com quem está em casa, com quem está nos acompanhando através do nosso site. Então, é um culto especial para você, e eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, e quero convidá-los, se você puder estar conosco na sexta-feira, também no domingo, não fique em casa. Se você não é da área de risco, se você está saindo, se você está indo em outros lugares, venha também para a igreja, venha também para o templo. Agora, se o irmão ou a irmã não está saindo, o irmão está no grupo de risco e não está saindo para lugar nenhum, aí eu digo para você, fique em casa, porque a igreja do Senhor chegará até você. Amém, meu irmão? Graças a Deus, fico muito feliz de poder estar falando com você nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. Deus bendito e maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por este culto que o Senhor tem nos concedido, pela palavra que foi falada aos nossos corações. Meu Deus e Pai, toca poderosamente em cada vida. Te louvamos, Senhor, agora. Despede-nos na tua paz. Sê conosco, ó Pai, poderosamente. Dai-nos, Senhor Deus, uma semana de bênção e de vitória. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre, e juntos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Aleluia! Cantando o amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção, hoje a oportunidade
Amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?